demos início ao estudo dessa estrutura multidimensional do nosso ser, né? Então, é algo que eu vou insistir, eu vou me tornar até meio chata aqui no grupo, mas eu vou insistir para a gente sempre ter essa percepção, essa consciência de que nós somos espíritos e nós estamos na carne, né? Mas o que nós verdadeiramente somos é espírito. E por conta dessa necessidade de vivermos num mundo material, de provas e expiações, nós temos, por conta da teoria reencarnacionista, nós temos essas roupagens físicas, uma em cada encarnação, como um instrumento, um veículo de aperfeiçoamento da nossa essência, né, do nosso espírito, da nossa contraparte, digamos assim, espiritual, que é a nossa verdadeira essência. E na segunda-feira passada, nós conversamos um pouco sobre o corpo físico. Então, o que seriam os corpos sutis, né? Seriam esses corpos sobrepostos ao nosso corpo físico, tá? E que, em razão da sua vibração energética ser muito mais superior e elevada que a vibração energética existente na matéria, né? Eles coexistem com a matéria, eles coexistem com o nosso corpo físico, né? Sem qualquer problema, né? Contrariando, de certa forma, a lei física de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, trazida para nós por Newton, né? Isaac Newton. O que nós estudamos agora? Que se tratam de corpos, se trata de corpos com vibração energética diferente, vai viger o princípio, né, da coexistência não destrutiva. O que é isso? Como tudo que existe no universo é composto de energia, e como o que diferencia um corpo vivo, um ser vivo de outro, né, nos diversos planos da natureza, né, é a diferença da vibração energética. Os corpos que se encontram em padrões de vibração energéticos diferentes, eles coexistem sem se destruir, né? Então, claro que se eu pegar essa xícara e esse caderno, são dois corpos físicos, né? Que por mais que eu tente, eles não vão coexistir no mesmo lugar no espaço. Onde está essa caneca, vai estar só essa caneca. Onde está esse caderno, vai estar esse caderno. Densidades parecidas, vibração, frequência de vibração parecida também. Exatamente, eles têm densidades e aglutinação de matéria, de vibração, de energia, porque tudo é energia. Tudo no universo é energia. Tudo. Só que a vibração energética de um corpo material sólido, ela é extremamente lenta. E quanto mais nós evoluímos, e quanto mais perfeito e em caminho da perfeição é o corpo, não é? É o ser, mais a vibração energética se acelera, certo? Então, nessa perspectiva, nós temos o nosso corpo físico, até naquele... Tu podia botar de novo ali a imagem para nós, gente? Aquela dos... Tá. Nós temos o nosso corpo físico, depois nós temos... São várias denominações diferentes na doutrina, tá, pessoal? Eu elegi uma delas aqui, mas nada impede que vocês tenham estudado ou venham estudar com outras terminologias. Mas o que eu elegi aqui foi o seguinte: nós temos o nosso corpo físico... Posso compartilhar? Pode compartilhar. Estão vendo ali aquele desenho? Ó. Digam sim ou não, que nós não estamos enxergando vocês. Só abram o computador. Sim? Beleza. Então, aqui, ó, vocês observam, né, que essa forma física aqui, toda em preto, ela está toda em preto porque é uma matéria, é o nosso corpo físico, é a matéria densa,
energia aglutinada de forma muito concentrada e numa vibração muito lenta, tá? E depois nós temos os corpos sutis, que vocês vão vendo que a aglutinação energética vai aparentemente se esparçando, né? Então nós temos o corpo etérico aqui, o corpo astral aqui, que os espíritas kardecistas denominam como perispírito, tá? O corpo mental e o corpo causal, que é só luz. A partir do corpo causal, nós temos outros, né? Que dizem respeito a um plano extremamente mais elevado que o nosso. No encontro passado, tem como tu botar ele pequenininho só do lado para mim, gente? No encontro passado, na segunda-feira passada, a gente estudou o corpo etérico, que na doutrina espírita kardecista, né, é o duplo etérico, né? Então, mas é já a primeira camada dos nossos corpos sutis. Então, o duplo etérico, ele representa o primeiro elo de ligação de corpo sutil com o nosso corpo físico, tá? E ele funciona como um molde para o nosso corpo físico. Então, a gente comentou, né, que quando a mulher está gestante, né, se liga no corpo físico dela, tá? A partir da fecundação, né? Se estabelece uma ligação do ser multidimensional da mãe com aquele serzinho que vai começar a se formar no ventre da mãe. Esse ser que no plano astral, no plano espiritual, esse bebê em formação, que ele é um espírito adulto, ele tem, né, que passar por uma espécie de redução para animar aquele corpo físico em formação, certo? Então, o que acontece? Ele tem o seu duplo etérico, né? E esse duplo etérico, ele começa a funcionar ao longo dos meses de gestação como um canal transmissor de toda a carga genética do indivíduo. E não só da carga genética, mas de todas a saúde e a doença daquele corpo físico. Certo? Então, há uma projeção do corpo etérico. Vai me ajudando aí, né, Ju? Há uma projeção do corpo etérico para o corpo físico, tá? E quando a mãe dá a luz, né? Ele assume essa sua formação multidimensional, mas ainda em andamento. Um dia a Valesca vai nos presentear com uma palestra dela, maravilhosa, que ela deu lá no Centro Espírita de Carazinho, que ela fala sobre a questão do sistema nervoso, né, nos bebês. Eu adorei aquela palestra. Tu me corri se eu estiver falando bobagem, tá, Valesca? Mas assim, justamente porque o duplo etérico do indivíduo, ele é um molde que acaba projetando o que virá a ser aquele ser adulto, né? Ele está em formação nos primeiros anos de vida de um indivíduo. Por que então, assim, falam, né, da moleirinha do bebê, né, que é aquela partezinha mole, né, da cabeça do bebê, que tem que ter um cuidado, aquela coisa toda. É ali que, coincidentemente, está o nosso chakra coronário, que nós vamos estudar com mais profundidade aqui nesse grupo, né, e a ligação do plano espiritual com o plano físico. E é um sistema nervoso aberto ainda, e por isso que ele é molinho, né? Justamente porque é um ser em formação que tem um contato com o plano espiritual muito mais intensificado e ao natural, sem fazer esforço, em comparação ao adulto.
Por isso que se diz que as crianças, até uma certa idade, têm clarividência, tem audiência, né, tem percepções, e inclusive muitas crianças se lembram até de vidas passadas. E com o desenvolvimento do ser, o seu sistema nervoso vai se fechando, toda a composição do ser vai se organizando conforme o duplo etérico, como molde do corpo físico, vai ditando, né? E o ser vai desenvolvendo outras potencialidades e, de certa forma, perde um pouco dessa conexão natural com o mundo astral, com o plano espiritual, né? Então, mas como é que então nós temos o corpo etérico, tá? Como é que se dá essa liga? E depois do corpo etérico, nós temos o corpo astral, ou o corpo emocional, ou o perispírito, na teoria kardecista. No corpo astral, como a vibração energética é mais acelerada, e vejam bem, a partir do corpo etérico, tá? E quanto mais adiante, maior, a velocidade da frequência vibracional, ela é maior que a velocidade da luz. Tá? Por isso que, quando a gente dorme, que a gente sai do estado de vigília, né? O nosso corpo físico e o nosso corpo etérico estão mais atrelados ao funcionamento puramente orgânico do nosso ser. Nós, durante o sono, né, por meio do nosso corpo astral, nos projetamos para outros lugares, conforme seja o nosso preparo para o sono, né? Ninguém vai deitar e tentar pegar no sono, ou pegar no sono vendo um filme de guerra, sangue, maldade e coisas desse padrão vibratório, né? E vai encaminhar ou vai direcionar o seu corpo astral para uma região assim angelical, né? Nós somos o que pensamos, nós estamos onde pensamos, né? Então, o corpo astral, durante o sono, existe um afrouxamento dos laços fluídicos que ligam o corpo astral ao nosso corpo físico, que em algumas doutrinas e literatura é chamado do cordão de prata, né? Então, esse cordão de prata, quando a gente dorme, o que acontece? Há um afrouxamento de todas aquelas percepções que o estado de vigília, né, nos impõe para a gente exercer as atividades do dia a dia com o nosso corpo físico. Isso meio que afrouxa esse cordão de prata, e o perispírito ou o corpo astral, ele viaja, ele visita lugares, ele encontra pessoas, seres que já se foram, ou até seres assim, hoje eu tive um sonho tão verdadeiro contigo, Cher. Não dá para dizer que nossos corpos astrais realmente não se encontraram e conversaram. Sonhei com meu pai que faleceu, foi tão real. Os nossos corpos astrais se encontraram. Fala-me. O cordão de prata, ele não liga... Tá muito baixo, Mi, não tô te ouvindo. Cordão de prata, ele não liga espíritos também? O cordão de prata, escutou? O cordão de prata não liga espíritos também? É só uma pergunta. Tá. É que assim, ó, existem filosofias e estudos que, para iniciar, né, o seu seguidor, simplifica, de certa forma, a composição multidimensional do ser nessa tríade, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Foi assim que eu comecei a aprender também, tá? Que não tá errado. É só uma outra didática, é só uma outra maneira de explicar.
O que a gente está fazendo é estratificando um pouco mais esse conceito, né? Indo um pouco mais a fundo, porque o nosso ser é muito mais complexo do que essa tríade. Entende? Então, o cordão de prata, lá, um dia a gente estudou que liga o corpo físico ao espírito, de certa forma, sim, porque os nossos corpos sutis estão no plano espiritual, tá? Mas é que nós precisamos entender a nossa composição multidimensional para nós conseguirmos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com tudo aquilo que nos perturba e que nos deixa num estado de estagnação, né? Então, essa primeira parte do estudo, eu estou propondo para a gente se entender melhor, para a gente se ver não mais como esse corpo físico, mas como algo muito maior e muito mais complexo, tá? O fato é que no corpo astral, onde a energia vibra a uma velocidade maior que a da luz, isso quer dizer o quê? Todo o corpo é composto pela mesma matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, que é o fluido vital, tudo é a mesma coisa, que é o prana, que é o ki, que tem vários nomes nas diversas culturas, tá? Todos nós temos essa energia que nos move e que é a vida, tá? Acontece que os nossos corpos sutis, nos nossos corpos sutis, essa vibração é acelerada, ela é vibrante, a nossa energia vibra a uma velocidade muito maior que a luz. Tanto que no corpo astral, essa vibração é tão alta em comparação ao físico, né, que a gente pode se projetar para lugares assim. Entende? Para vocês terem uma ideia, só um exemplo bem grotesco, né? E aí os homens do grupo que me perdoem, né? Mas nós mulheres temos uma capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu tô brincando, tá? Mas é verdade, né? A mulher tá ali, né? Mexendo a panela, falando no celular, empurrando o carrinho com o pé, o carrinho do nenê com o pé, e ainda fazendo mais alguma coisa, né? Se nós, que somos um ser bruto, grotesco, né? E eu brinquei com as mulheres, mas é mulheres e homens, é claro, né? Se nós conseguimos animar o nosso corpo físico assim, né? Imagina um ser superior de luz. Quantas coisas ao mesmo tempo ele consegue fazer? Por isso que Deus está em tudo. Ao mesmo tempo e sempre. Porque ele é a sabedoria infinita. E daí a gente percebe o quanto a gente tem que evoluir ainda, porque o máximo que a gente consegue é fazer essas 3 ações ao mesmo tempo, que eu disse, né? Com esse corpo físico que nos limita, entendem? Então, no corpo astral é onde a gente tem as nossas emoções. Eu te pergunto assim, ó, Fran, não precisa me responder, só pensa, tá? Eu te pergunto assim, ó, onde é que tu sente a saudade? Tiane, onde é que tu sente a saudade no teu corpo físico? Gil? Mike? Onde é que a gente sente o medo no corpo físico? Onde é que a gente sente a raiva? Onde é que a gente sente o amor? Coração. No coração, disse o Gui. Realmente, se eu fosse abrir os microfones, talvez cada um ia dizer uma resposta. Mas a gente sente no nosso corpo astral. Que funciona, que é a mesma, que é nós também, somos nós. Mas ali é o campo das emoções. Entendem? Então, assim, cada encontro a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cada um desses corpos sutis, mas eu tenho que voltar para a nossa base. Tudo bem, Clarice, tem o corpo físico, daí tem o primeiro corpo sutil, é o corpo etérico, mas como é que se dá a ligação do corpo etérico com o corpo físico? A gente sabe que, então, entre o corpo astral e o corpo etérico e o corpo físico, a organização mais materializada do ser, existe esse cordão de prata.
como é que se dá a ligação do corpo etérico com o nosso corpo físico? E aí existe toda uma estrutura, tá? De energia sutil que faz essa ligação. Não é um botão que tu aperta, um fio que liga, é uma coisa... de alta tensão. Um cabo de alta tensão, falou aqui o G, né? É uma estrutura sutil energética muito complexa. Então, nós vamos estudar a partir de hoje, tá? Três componentes desta estrutura energética sutil, que são os meridianos, os nadis e os chakras. Bom, os chakras nós vamos ter que estudar vários e vários encontros, porque é algo assim fantástico, né? E nós vamos nos dar conta de muita coisa no estudo dos chakras, muita coisa da nossa saúde física, mental e espiritual. Mas o que são os meridianos, tá? Os meridianos, eles são estudados bastante no tratamento de acupuntura. Eu não tô vendo hora aqui, só para... Hora? tá ali. 8. Não, 8 horas. Tá. No tratamento pela acupuntura, é um tratamento milenar, antiguíssimo, né? E que nos traz a cura através dos meridianos acupunturais, tá? Os meridianos, imaginando os meridianos partindo do corpo etérico para o físico, é um sistema tubular muito, muito fino, tá? Vocês imaginem tubos, né? Que tem um diâmetro de 0,5 a 1,5 microns. Essa parte eu sempre peço ajuda do G, né? Que o micron, como é que é, G? 1 micrômetro é 1 milésimo de milímetro. É 1000 vezes menor que 1 milímetro. 1 micrômetro, é 1000 vezes menor que 1 milímetro. 1 milímetro a gente consegue ver o que é, né? Então, o meridiano, ele é o diâmetro dos meridianos é 1000 vezes menor do que 1 milímetro. Um fio de cabelo de uma criança, assim, ou de uma mulher, por exemplo, da Clarissa, deve ter 40 a 100 micrômetros. Entenderam? Mas é palpável, é físico, né? A acupuntura, por exemplo, trabalha com eles, tá? Então, esses meridianos vindo do corpo etérico, eles funcionam como se fosse um mapa rodoviário do caminho da energia sutil para o corpo físico. Os meridianos são o primeiro elo físico do nosso sistema, da nossa organização multidimensional, tá? Dos corpos sutis, mais precisamente do corpo etérico para o corpo físico. Através desse sistema delgadíssimo tubular, que são os meridianos, é que se processa, né, a absorção, né, o encaminhamento da energia cósmica, da energia sutil para o nosso corpo físico. E eles se projetam do corpo etérico, chegam ao nosso corpo físico e tem a sua contraparte física que consegue chegar lá no sistema celular mais profundo de cada órgão do nosso corpo físico, né? E aliado a esse sistema de meridianos, nós temos outros centros de transformação da energia prânica, da energia vital, que são os chakras, né? Chakras, em sânscrito, é um círculo, né? Então, nós temos... Por que ficou assim? Nós temos 7 chakras básicos, tá? Na nossa composição multidimensional, e outros tantos chakras secundários também. Nós vamos, né, nos fixar nos chakras básicos, que se situam nos nossos corpos sutis. Nós temos chakras no corpo etérico, nós temos chakras no corpo astral e nós temos chakras no corpo mental.
Os chakras, pensem assim, desde a região lá do cóccix, até o topo da cabeça. O básico, lá embaixo, o sacro um pouquinho abaixo do umbigo, o plexo solar no abdômen, o cardíaco na região do coração, o laríngeo na garganta, o frontal ou o terceiro olho aqui no meio da testa e o coronário no topo da cabeça. Tá? Esses chakras são esferas circulares que têm uma rotação e uma coloração específica e não por acaso. E eles fazem a transformação, a redução da energia sutil que vem do astral para o físico. Porque é preciso haver uma espécie de filtragem, de filtro dessa energia. Transformação. De transformação dessa energia, é mais apropriado o termo, né? Canalizado para cada organização fisiológica e endocrinológica do nosso ser, manipulando hormônios, através de glândulas, em todo um sistema para o funcionamento equilibrado do nosso ser. Para que esses chakras atuem de forma alinhada e em conexão com os chakras entre si e os chakras com cada glândula do sistema endócrino, com cada órgão do nosso sistema fisiológico, eles também precisam de um elo de ligação. Que daí entram as nadis. Tá? Assim como os meridianos são um sistema tubular com uma contraparte, ele começa lá no etérico e se projeta para o físico, onde ele tem essa contraparte física muito diminuta, mas tem. Então, os meridianos, eles têm uma parte sutil e uma contraparte física, né? Os nadis, eles são uma energia completamente sutil. Também é um sistema tubular, mas composto só de energia sutil. Fazendo uma metáfora, seria como imaginar o nosso sistema nervoso, aquele monte de nervos, de fios, de ligações. E segundo a doutrina, existem mais de 72 mil nadis no nosso organismo. Elas ligam os chakras entre si, e depois nós podemos estudar mais aprofundadamente a nadi central, uma que vem pela esquerda, outra que vem pela direita, ligando as de yoga aí, a Dora sabe, né? Pode falar um dia para nós melhor sobre isso, né? Mas elas ligam, né? Numa forma serpenteada, os nossos chakras, fazendo ascender lá do chakra básico a energia Kundalini até o topo da cabeça. Os que podem, né? Não é o meu caso, mas a ideia é essa, é a gente conseguir fazer isso, né? E elas ligam também cada um dos chakras à sua contraparte física, que é a glândula ou o plexo nervoso a que cada chakra está ligado. Porque nós somos uma engrenagem, pessoal. Não tem como a gente falar em corpo físico. Tá, tem corpo físico, tem sutil, tem esse, aquele outro, e ficam tudo disperso no universo. Não. O que faz a nossa individualidade, a de cada um de nós aqui desse grupo, é a maneira como funciona essa engrenagem. Alguma dúvida até aí, pessoal? Sim. O quê? O quê? Eu não entendo nada disso aí. Tá, filho, mas um dia tu vai entender, meu amor. Um dia, tu é muito pequeno para entender agora. Essa imagem dos nadis. Pode votar. O G vai compartilhar conosco uma imagem da representação dos nadis. Olha ali, tem outra criança na sala, o Coachas.
queridão. E essas aqui também podia botar. Não, só aquela. Bom, deixa só eu ver onde é que eu estava. Então, assim, o que nós já começamos a perceber com tudo isso? Né? Ó, aí tá. Coloca uma tela, Priscila. Aham. Só para vocês terem uma ideia, né? E é difícil fazer uma representação gráfica de algo tão abstrato, né, pessoal? Mas a gente precisa, né? Então, vocês percebem ali, ó, os 7 chakras, né? O básico, né? O sacro, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, né? Então, existe um NADIS que é essa linha aqui reta, ó. Essa é a NAD principal, né? E depois tem uma NAD que começa aqui pela direita. Sushumana, em sânscrito, né? Que é a linguagem yogi, que ela começa aqui na direita e ela vai espiralando, ó. E uma outra NAD, que é a Ida, que começa aqui pela esquerda e vai espiralando também, ó. E tudo se projeta lá para o alto. Então, as NADs fazem a ligação dos chakras entre si e a ligação de cada chakra com a sua contraparte física do plexo nervoso e do sistema endócrino. Tá? Pode daí voltar para lá. Então, pessoal, nós já começamos a ter muita coisa para pensar, né? O nosso funcionamento, ele depende de muito mais do que um sistema circulatório, um nervoso, veias, coração, pulmão. Isso é a nossa contraparte física, né? Se o fluxo de energia vital, né, que emana do universo, que é a fonte criadora de tudo, que é o equilíbrio da vida, ele, por exemplo, nesse sistema tubular delgado dos meridianos, se ele encontrar qualquer obstáculo e constrição nesse sistema tubular, a coisa já não começa a funcionar direito. Então, nós começamos a nos dar conta de que todas as enfermidades, isso o mentor que o Max sempre nos diz também, né? Elas começam nos campos, nos corpos sutis. Todas. Então, por exemplo, nós temos um outro conceito, eu fico sem parâmetro. 8h15. A gente tem um outro conceito científico que se chama entropia. Alguém já ouviu falar nessa palavra, entropia? Aí, gente, já ouviu, só porque ele é químico, né? Queridão. Né? Me corrija então, tá, Gê? Mas a entropia é uma tendência natural de desorganização dos elementos que compõem um determinado veículo. É isso? É isso mesmo. Tá. Como é que tu explicaria, Gê? Vamos ver. É uma tendência natural de desordem de qualquer coisa. Uma tendência natural de desordem de qualquer coisa. Tem gente pensando assim, ai, sou eu. Essa sou eu. Eu sou bem entrópica. Por exemplo, quando a gente faz a mineração, tá? Vamos pensar no aço, tá? Quando a gente faz a mineração, a gente minera lá o minério de ferro. Depois ele passa por todo um processo siderúrgico para a gente ter o aço, o ferro em composição. A entropia vai fazer com que ele naturalmente, através do equilíbrio da sua energia, que ele volte para o estado de minério, de mineral, através da oxidação. É o estágio mais estável dele. Ou seja, no processo siderúrgico a gente agrega energia para transformar ele, e no processo natural, entrópico, ele vai devolvendo essa energia para ter um equilíbrio e estar no estado de menor energia possível. A ferrugem, né? A ferrugem é um exemplo da entropia, né? Um outro exemplo bem conhecido de todos é a decomposição do corpo físico depois
do desencarne. O que acontece quando a gente desencarna? Tá? O que perece é o nosso corpo físico. Só o corpo físico? É O só etérico também. o corpo etérico. O G é meu spoiler. O corpo etérico também perece com a morte do corpo físico. Nós só continuamos após o desencarne a partir do corpo astral. Até por isso que na doutrina se fala também na segunda morte do ser. Quando é que acontece a segunda morte do ser? A gente morre, né? A gente desencarna toda vez que a gente deixa uma encarnação, que a gente parte daqui. O nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, eles entram num estado de entropia, de decomposição. A gente vira pó, né? Quando a gente já evoluiu o suficiente a ponto da gente não precisar mais de reencarnação de corpo físico, de corpo etérico, né? Que são os seres mais ascensionados, a exemplo dos nossos mentores de luz e tudo mais, né? Acontece o que se chama a segunda morte, né? Porque nós não precisamos também mais do corpo astral. Claro, nossos mentores de luz não, porque eles ainda têm esse corpo astral, talvez, né? Nós não precisamos mais do corpo astral, nós não precisamos mais do perispírito, porque nós não precisamos mais, né, reencarnar, então nós não precisamos mais ter um laço que ligue o mundo espiritual com o físico, porque nós não temos mais o físico, e não necessitamos mais do físico como um instrumento de evolução. Por isso que se diz, né, que o grande martírio de Jesus Cristo, né, foi o martírio dele na cruz. E não foi, né? Tem um livro do Ramatiz que eu recomendo a leitura, que se chama O Sublime Peregrino, que eu emprestei para alguém que eu não sei quem é, que não me devolveu. Eu perguntei até para a Val, para vários amigos. É que eu gosto de ler porque eu vou riscando e depois eu volto, né? Mas esse livro é fantástico, ele traz essa visão da cultura hinduísta, né, do mestre Ramatiz, sobre a história de Jesus. E ele nos conta que o maior martírio de Jesus não foi o da cruz. O maior martírio dele foi porque ele não tinha, obviamente, mais corpo astral, perispírito, porque, obviamente, não precisava mais. E ele teve que passar por um processo milenar de 1000 anos de regressão do seu ser para reconstituir o seu perispírito ou o seu corpo astral para poder reencarnar na Terra. Esse foi o grande martírio. É como tu querer botar o sol dentro de um vaso de barro. Impossível, né? A cruz foi fichinha. A cruz foi fichinha, que nem diz o... E tudo para quê? Por amor à humanidade. Para nos deixar esse exemplo de amor incondicional, né? Que a gente custa e não aprende, por isso que a gente está passando por esse momento de transição planetária, e quem não aprender dessa vez, né, não reencarna mais aqui. Porque a Terra está em evolução e não seremos nós que interromperemos esse processo evolutivo. Então, para encerrar o nosso estudo, né, voltando para o conceito de entropia, mulher tem facilidade, né, de falar de várias coisas e voltar depois. E vai, e fala e volta, né? As mulheres se entendem melhor, né, nisso. Às vezes tu vai conversar com uma amiga que tu não vê há tanto tempo, tu fala 1000 coisas. Tem um homem por perto que tu diz, meu Deus, como é que elas se entendem? Como é que elas voltam? Mas a gente consegue, né? Mas manter o foco também, né? Assim como a gente tem uma incapacidade de manter o foco quando precisa, né? Porque o homem, ele vê o que tu bota no foco dele, né? Às vezes a gente se preocupa, eu sou cheia de celulite, disso, aquilo, aquilo. Não, bota no foco dele o que tu quer que ele veja, que ele vai ver aquilo. Só para descontrair, tá, pessoal? Só não ficar muito espiritual o nosso papo. Mas é assim, ó, a Valesca pode nos dar uma aula sobre, né, isso tudo. Mas então a tendência natural das coisas é esse estado entrar nesse estado de desorganização, de entropia, né? Que é a tendência natural da vibração energética dos nossos corpos sutis também.
Se esse sistema multidimensional nosso, vai me atualizando ali da hora, preciso ter o relógio. Se esse sistema multidimensional nosso não está funcionando bem, por obstrução nos meridianos, por obstrução nas nádeas, por estagnação de energia sutil nos chakras, começa, né, aquele estado de entropia da energia cósmica sutil, que só pode estar nos nossos corpos sutis, e nesse processo de redução, de transformação dessa energia cósmica para o nosso corpo físico. Então, aquelas pessoas que são dotadas do poder da cura, quem aplica reiki, o médium passista, o acupunturista, todo mundo que lida com alguma prática, né, que atua no campo eletromagnético do indivíduo, né, esse curandeiro, essa pessoa, esse médium, esse nome que cada um, esse profissional, que cada um, né, consegue imaginar dentro dos seus conhecimentos, ele tem o que se chama de um poder de entropia negativa. Porque se a entropia é essa tendência natural de desorganização, a pessoa dotada com algum poder ou com alguma técnica de cura, ela faz o processo de entropia negativa. Através do seu magnetismo, ela faz aquilo que está completamente bagunçado, em termos bem grotescos, tá, pessoal? Se dá uma organizada, fluir melhor. Claro que se eu vou lá no centro espírita, eu assisto a palestra, eu tomo o passe magnético, que é o passista, né? Que foi ali, mãe. Nada. Pode falar. O que é o passe magnético, né? É o campo eletromagnético do médium atuando no nosso campo eletromagnético, por meio de uma entropia, realizando uma entropia negativa, organizando esse nosso sistema complexo. Claro, eu vou lá, eu vejo a palestra, eu penso sobre aquilo, eu tomo o passe, eu tomo água fluídica antes de ir embora, né? A gente sai de uma casa assim, nossa, né? Se ali na esquina já encontrar minha comadre e começar a falar da vida alheia, só um exemplo, ou se antes de dormir eu ver um filme de sei lá o quê, né? Não vou ficar dando exemplos assim, eu já comecei a dar início ao processo entrópico de entropia de novo. Ai, Clarissa, mas então a gente não pode viver aqui nesse mundo. Não, não é, mas é o eterno orai e vigiai. Por isso a importância de nós frequentarmos uma casa espírita, uma igreja, uma sinagoga, fazer um contato, um fio terra com a natureza, abraçar uma árvore, tomar um banho de cachoeira, de mar, sei lá o quê. Porque isso tudo trabalha o fluxo da energia sutil nos nossos corpos sutis. É muita coisa para a gente pensar, né, pessoal? Então, eu acho assim que a gente pode abrir agora um momentinho. Eu quero horas aqui para ver. A gente pode abrir. Não, no celular, claro. A gente pode abrir assim esse espacinho para algum comentário, para alguma pergunta, para algum acréscimo, né? Eu gostaria de ouvir vocês. O Gilberto ali está se segurando para falar, Gil. Nos ajuda, Gil. Porque, por exemplo, ó, o Gil, ele é um médium clarividente psicofônico. A mediunidade do Gil é uma mediunidade muito rara. Tá? Mas não pensem que é porque ele é a última bolachinha recheada do pacote, né? Quanto maior a nossa mediunidade, mais a gente tem que espiar, né, amigo? Bem assim mesmo que tu tá falando. Pessoal, e eu tô encantado, e eu tô encantado aqui porque eu tô aprendendo, sabe? E eu preciso disso, né? Essa parte teórica, porque a gente que é um simples aparelho do mentor, eu sempre digo, né? O médium, ele é apenas um veículo intermediário, né? Que o mentor usa. E ele chama muita atenção sempre para nós bem, né? E esses estudos
É minha internet aqui tá. Isso que eu tô. O quê, Gil? Desculpa, cortou. Ele chama muita atenção ao quê? Ele chama muita atenção de nós nos evangelizarmos, nós médiuns, né? No caso, eu, né? Então, esse estudo está sendo maravilhoso para mim. Sem eu precisar estar lendo num livro. Mas vai ter que ler, tá? Não me vem que não me tem. Tu já vai ganhou ter o que tema, ler. né? Tu sabe até o que tu tem que ler. Aqui é só um bate-papo. Sabe por quê que eu queria falar para vocês? É que o Gilberto, ele começou pela prática, né? Pelo fim, como o mentor que o Mac nos fala, né? A gente começou pelo fim. Eu também, quando eu participei dessas casas espíritas, não sabia, eu já não sei muito, e naquela época eu sabia muito menos, mas eu tenho mediunidade, eu tinha que trabalhar, entendeu? Então tu começa pela prática, agora a gente vai começar a estudar, né? A gente começou pelo fim, na verdade, né? Mas o Gil, ele tem essa capacidade de ver o mundo astral, o mundo espiritual e o mundo material ao mesmo tempo. Né? Então, ele consegue ver a aura das pessoas, ele consegue ver o que nós vamos estudar no próximo encontro, que são, por exemplo, as formas pensamentos que nós produzimos no nosso corpo astral, a coloração, ele consegue ver ali, né, o funcionamento errado de qual órgão e agora, entendeu? Então, tu pode sempre colaborar conosco, né, Gil, com a tua experiência prática também, né? Se tu tem alguma coisa a acrescentar, né? Porque do Gil a gente não consegue ver muita coisa, sabe, pessoal? Ele fica, claro, na dele, quieto, mas ele vê tudo, né? Olha, a única coisa que eu poderia acrescentar, né, é exatamente isso, né, que tu falou sobre essa fusão do corpo físico e do fluídico, né, do espiritual. E o mentor Kilmark diz uma frase que eu acho assim extraordinária, né? Enquanto nós pudermos nos tocar, enquanto houver o contato físico, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, né? E tu pode voltar atrás, tu pode, enfim, essas coisas todas, né? Então é uma oportunidade que a gente tem, através da evangelização, de também se depurar, como tu mesmo está falando aí, né? Isso é importantíssimo, né? Somos o que pensamos ser, essa frase é fantástica, né? E é bem como tu diz, não adianta tu sair do centro espírita e sair espraguejando e já xingando, né? Então, porque nós somos, na realidade, transmissores e receptores de energia, né? Num corpo físico, num corpo terreno, né? Desculpe a palavra, mas apodrecido de células, né? Que morrem e que revivem, se multiplicam todos os dias, né? E chega, porque eu quero aprender mais, eu quero aprender. Olha só, pessoal, então agora chegou o horário de nós encerrarmos, né? Então, assim, nós vamos fazer esse momento de encerramento com a prece, né? Nós vamos, então, eu não vou repetir os nomes, porque algumas pessoas me passaram os nomes aqui por escrito, não querem expor a quem, mas está aqui escrito, né? Para a espiritualidade maior quem tem que ter acesso a isso, né? E eu só vou pedir, assim, então, que vocês se concentrem, porque é um momento daquilo que acontece no Evangelho do Lar Espírita, né? Um momento de transmutação energética, de limpeza energética do lar de cada um de nós e dos lares que a gente imaginar, né? E depois da prece, daí eu dou um recadinho final, tá bom? Para a gravação.